Olá pessoal, fiquem ligados na última aula de natureza. O tema dessa videoaula é doença e profilaxia. Vamos lá? Desculpa pessoal, eu tô com uma tosse que não passa. Tia, Arthur, acho melhor você ir ao médico. Ou melhor, fique para a aula, depois vá. Nós vamos falar de vacinas, doenças comuns e sobre nosso sistema imunológico. Bom, Yarita, depois dessa sua explicação sobre a aula, eu vou seguir o seu conselho. Mas antes eu vou chamar o Jonas para nos ajudar. Fala, Jonas. Olá, pessoal. Antes de falarmos das doenças, vamos entender um pouco sobre aquilo que garante nossa saúde, o sistema imunológico. Seu funcionamento depende absolutamente das proteínas, que são sintetizadas por organismos vivos por meio da ligação de aminoácidos e diferenciam-se entre si pelos tipos de aminoácidos que as compõem, pelo número destes e pela sequência em que se encontram. Dos 20 tipos de aminoácidos necessários para o corpo humano, 12 são fabricados no metabolismo e os outros 8 são obtidos na alimentação. A cada proteína, há determinados valores de pH e de temperatura que garantem o seu funcionamento. Alterando, esta tem sua forma modificada, sofrendo a desnaturação correspondente à morte da proteína. Como o corpo humano é muito organizado, essas macromoléculas têm diferentes funções dentro do corpo dos vertebrados. Estrutural, enzimática, hormonal, nutritiva, de transporte, de coagulação sanguínea e a que interessa para o momento, de defesa. São chamados anticorpos, cuja produção se dá em células como os linfócitos, glóbulos brancos componentes do sangue e que o fazem de forma específica. A produção de um anticorpo, através da união de proteínas, ocorre de maneira que ele seja capaz de neutralizar a ação de antígenos, substâncias estranhas ao corpo. São delas que eu estou precisando agora. A partir desses princípios, foram desenvolvidos os métodos de imunização, que podem ser divididos entre a passiva, que é rápida e passageira, e a ativa, que é lenta, porém duradoura. O primeiro tipo de imunização acontece por meio da inoculação de anticorpos, como, por exemplo, se dá na passagem destas substâncias através do leite materno ou do soro antiofídico, utilizado para tratar picadas de cobra. A imunização ativa, por sua vez, é a vacina, que consiste na inoculação de antígenos, criando no sistema imunológico a chamada memória imunológica, que garante que o organismo seja capaz de produzir o mesmo anticorpo posteriormente. Esta demora a ser estabelecida no organismo, sendo por isso necessário um período entre a vacinação e a sua consolidação. Olha só, Jonas, eu separei um exercício que tem a ver com o que a gente está falando. A variação de quantidade de anticorpos específicos foi medida por meio de uma experiência controlada em 2 crianças durante um certo período de tempo. Para a imunização de cada uma das crianças, foram utilizados 2 procedimentos diferentes. Criança 1, aplicação de soro imune. Criança 2, vacinação. O gráfico que melhor representa as taxas de variação de quantidade de anticorpos nas crianças 1 e 2 é: a criança 1, que recebe o soro imune, irá adquirir uma alta quantidade de anticorpos no primeiro momento. Porém, estes não criarão a memória imunológica e logo decairá este número. A criança 2, vacinada, terá a princípio uma quantidade próxima a 0 de anticorpos, mas, recebendo certa dose de antígeno, seu sistema imunológico irá desenvolver os anticorpos correspondentes, cuja quantidade será aumentada até chegar a um valor praticamente constante. O gráfico que abrange estas 2 situações é, portanto, o da alternativa B, resposta correta. Uma importante doença que ainda não possui uma vacina correspondente é a AIDS, transmitida pelo vírus HIV. É claro que a AIDS é uma doença perigosa. Acredito muito na ciência e se eles ainda não encontraram a vacina, pelo menos já tem gente que vive muito bem com os remédios. Mas, mais importante que isso, é uma doença que todos nós temos que fazer uma forcinha e se prevenir contra ela. Pois é, Yarita. O problema é que muitas pessoas que são portadoras do vírus não sabem ou estão em lugares com condições de saúde precária, como é o caso de alguns países da África. Falar sobre a AIDS e o vírus HIV é muito importante porque mostra como a ciência se desenvolveu, mas não o suficiente para manipular esse vírus. O HIV, em particular, age ligando-se através de proteínas aos glóbulos brancos,
nos quais penetra e deposita seu RNA. Por meio de reações enzimáticas, é produzido pela célula humana o DNA do vírus. Neste processo, erros ocorrem, levando a diversas mutações no vírus, que, com o DNA duplicado, passa a produzir proteínas e depositá-las na membrana celular, de onde são produzidos novos vírus, causando assim a morte desta célula e daquelas que serão atingidas por estes. Os vírus, únicos seres patogênicos que possuem apenas um tipo de ácido nucleico, estão espalhados pelo ar em grande variedade e quantidade. Recentemente, um deles chamou a atenção do mundo, H1N1. Ele é resultado da recombinação dos diferentes vírus que atingem o homem, o porco e a galinha, e responsável pela popularmente conhecida gripe suína. No material complementar, nós deixamos um vídeo bem interessante sobre isso. Não deixe de ver. Entre os seres invisíveis ou muito pequenos, também temos os protozoários, que são agentes de transmissão de duas doenças importantes e muito relacionadas a problemas sociais. Essas duas protozooses, chamadas de amebíase e giardíase, têm ciclos muito parecidos. Diferenciam-se pelos causadores, que são entamoeba histolítica e giardia lamblia, respectivamente. A contaminação se dá da seguinte maneira. Um indivíduo já contaminado defeca, eliminando cistos do protozoário no ambiente. Estes, acidentalmente, são ingeridos por meio da água ou de verduras contaminadas no solo e se abrem no intestino grosso, originando amebas ativas que ali vivem até se transformarem em novos cistos e serem eliminadas, o que caracteriza, portanto, um ciclo oral fecal. As formas de tratamento passam por melhorias nas condições de saneamento básico, higiene pessoal, tratamento dos doentes e pelo consumo de água tratada ou fervida, de forma a matar os cistos. O mal de Chagas é uma doença que afeta principalmente os moradores de casas de pau a pique. É causada pelo Trypanosoma cruzi e transmitida pelo popular barbeiro. A doença afeta o coração e o tubo digestório. Esse inseto é hematófago, ou seja, ele gosta de sangue e teme hábitos noturnos. Ele pica um indivíduo ao mesmo tempo em que defeca, eliminando o protozoário. Ao se coçar, o indivíduo leva as fezes do barbeiro para a ferida, atingindo a corrente sanguínea. No coração, o protozoário causa danos aos tecidos musculares, que são substituídos por outros não contráteis, o que leva à insuficiência cardíaca do indivíduo. A principal forma de diminuir sua incidência é o combate ao transmissor. Quem já foi contaminado deve tomar cuidado com a transmissão por meio do leite materno, da placenta e das transfusões sanguíneas. Outra doença que tem bastante incidência em nosso país é a malária. Ela é causada pelo Plasmodium, que, possuindo variedade, também produz diferentes tipos de doença, caracterizados pelo intervalo de tempo entre as elevações de temperatura do doente. A doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, que leva o protozoário ao fígado, onde se reproduz assexuadamente. Os protozoários atingem a corrente sanguínea, invadindo as hemácias e liberando toxinas. Ocorre dentro do mosquito a reprodução sexuada, sendo, portanto, uma profilaxia o combate ao mosquito e outra o tratamento dos doentes. Jonas, nessa precisamos ficar bem atentos, pois é bastante comum nos exercícios. Vejam só, justamente sobre ela. A malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, entre as quais as características genéticas das populações locais facilitam a transmissão e dificultam o tratamento da doença. B. A falta de saneamento básico propicia o desenvolvimento do mosquito transmissor da malária nos esgotos não tratados. C. A inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor em seus focos impede o controle da doença. D. A temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Ou E. O Brasil é o único país do mundo que não implementou medidas concretas para interromper sua transmissão em núcleos urbanos.
O mosquito Anopheles, causador da malária, necessita de depósitos de água onde armazena seus ovos até que se desenvolvam para a fase de larvas aquáticas. Por esse motivo, as altas temperaturas, que garantem a elevada umidade ao propiciar a transpiração das árvores, e os altos índices de chuvas, são fatores que possibilitam a proliferação da malária na região amazônica, o que é compatível com o enunciado pela alternativa D. Os plateumintos e nemateumintos também são criaturas de nomes estranhos que provocam doenças nada agradáveis, se é que alguma doença é agradável, né? Os primeiros são responsáveis pela esquistossomose e teníase. Os segundos pela ascaridíase e ancilostomose. A esquistossomose, também conhecida por barriga d'água, é causada pelo esquistossoma mansoni, que atinge o fígado humano. Sua contaminação ocorre da seguinte maneira: fezes com ovos são liberadas e levadas pela água a uma lagoa parada. Nestas, os ovos se abrem, liberando miracídios, pequenos vermes que instalam-se no caramujo planorbídeo, onde se desenvolvem, dando origem às cercárias. Estas larvas são capazes de penetrar a pele humana, caindo na corrente sanguínea e, posteriormente, no fígado. Ali, ocorre a reprodução sexuada, que caracteriza o homem como hospedeiro definitivo, dando origem a novos ovos, que se instalam no intestino, de onde são eliminados, mantendo o processo de forma cíclica. As formas de tratamento passam por saneamento básico, tratamento dos doentes, combate ao caramujo e, pessoalmente, evitar o contato direto da pele com as chamadas lagoas de coceira. A teníase, por sua vez, é uma patologia causada pela Taenia solium, quando proveniente dos porcos, e Taenia saginata, quando originada do boi. É causada da seguinte maneira: a liberação de fezes com ovos que atingem a alimentação dos porcos, dos bois ou dos homens. No intestino desses, os ovos são abertos, liberando larvas que, encistadas, instalam-se nos músculos, ou no caso do homem, no sistema nervoso ou no nervo óptico. Ao comer a carne desses animais, mal cozida, o indivíduo ingere os cistos e, ocorrendo a reprodução sexuada, a larva torna-se um indivíduo adulto, dando origem a novos ovos no intestino humano. A ingestão de carne contaminada leva à teníase, enquanto a ingestão dos ovos leva à cisticercose. As formas de se evitar essas doenças são o tratamento do doente, o saneamento básico e a inspeção sanitária dos alimentos a serem consumidos. Chegou a hora de falarmos da lombriga, ou ascaridíase. Agora você está falando a língua da Yarita. Como essa menina come. Mas eu estou em forma, tá? Minha lombriga é diferente dessa que o Jonas vai dizer. Me defende, Jonas! Claro, Yarita. A sua não é causada pelo Ascaris lumbricoides, nem começa com a ingestão de ovos deste verme. É só uma fomezinha à tarde. Quando a pessoa está com esse verme, os ovos se abrem no intestino e o verme perfura a parede do órgão, penetrando a corrente sanguínea, por meio da qual vai até o fígado. Dali, faz o trajeto: fígado, coração, traqueia, estômago e novamente intestino, onde os ovos são mais uma vez liberados. A prevenção ocorre a partir do tratamento dos doentes, saneamento básico e higiene pessoal. Ancilostomose é o nome científico para uma doença que foi bem retratada pelo Monteiro Lobato e o seu personagem Jeca Tatu. Ele tinha amarelão, doença que tem seu ciclo também iniciado pela eliminação de fezes com ovos, que se abrem no ambiente, liberando larvas de Ancylostoma duodenale, ou Necator americanus, que penetram a pele, fazendo então o mesmo trajeto do Ascaris lumbricoides. Seu tratamento, portanto, é o mesmo da lombriga, tendo como diferença o cuidado com andar descalço, pois a infestação se dá através da pele. Nossa, quanta doença! Vendo assim, parece que nunca estamos saudáveis. Mas, na verdade, é que a prevenção passa pelo saneamento básico. Assim, grande parte dos problemas de saúde pública relacionados a essas doenças decorrem da falta de assistência do governo a determinadas populações e das diferenças sociais, em que nem todos têm acesso aos serviços de saúde do Estado. Nós temos que fazer a nossa parte para prevenir. Agora, eu vou fazer a minha antes que a Yarita e o Jonas fiquem com gripe. Até a próxima. Tchau. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se tiver dúvidas, pode dar replay na aula.
Mas não deixe de fazer os exercícios e ver os materiais complementares, ok?